Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero trazer aqui para vocês essa operação que eu fiz hoje e o objetivo é mais de trazer para vocês o racional, por que eu vendi um fundo imobiliário e por que eu comprei outro, né? Eu meio que fiz uma troca. E lembrando que isso daqui não é uma recomendação, não é uma recomendação, tá? É simplesmente de modo didático para quando se você tiver algum fundo que você não está satisfeito com ele, para você fazer o checklist ali, por que você não está satisfeito com o fundo e para você, se você não está satisfeito com aquele fundo, se você quiser vender, eu acho que é importante você olhar, fazer essa análise aí, pelo menos uma análise básica antes de você vender aí no impulso. Por que eu vendi o Vino 11? Né? Eu já tinha o Vino 11 aí desde janeiro de 2020, que eu comecei comprando ele, e aí eu fui comprando aos pouquinhos, e aí desde lá a cota só caiu. Então, o que me levou assim a vender? Já estou um tempo já, bastante tempo mesmo, acho que mais de um ano aí, mais de um ano. Já não estou muito satisfeito com ele. Assim, os imóveis são bons, contratos ali são bons e tudo mais, mas tem essa alavancagem muito alta. Vou colocar aqui os contras, né? Antes de explicar aqui o que eu fiz, os contras, né? Cota não reagiu após o desdobramento. Então, a gestão falou: vamos desdobrar as cotas, quer dizer, o Vino custava ali em torno de 40 e poucos reais e ele foi dividido por 5. Hoje ele custa R$ 9,23. E aí a ideia seria, vamos fazer cota base 10 para você, assim, para o mercado conseguir enxergar o Vino conseguir ter aquela comparação. E também a ideia é que as cotas mais baratas, que as pessoas tenham mais interesse de comprar, isso aumenta a liquidez e possivelmente aumentaria o preço do Vino. Mas desde que foram desdobradas, as cotas na verdade elas caíram, elas vêm caindo de pouquinho a pouquinho desde o desdobramento. Então eu já estava querendo vender, eu já ia vender antes, mas aí eu vou esperar para ver o que vai acontecer. O segundo motivo aí é a alavancagem muito alta e também o Vino precisa vender um imóvel para cumprir algumas obrigações aí que ele tem que pagar das dívidas. Outra coisa também é a gestão da 20. Eu estou um pouquinho insatisfeito aí com a gestão da 20. Então, assim, não é que eu esteja insatisfeito, é porque eu acho que não é uma das melhores gestoras assim. Então, eu fico um pouquinho ali com aquele incômodo em relação à gestão. Rendimento baixo, né? Rendimento baixo. Rendimento só cai desde o início do fundo. Então, desde que eu comprei, não houve teve um momento ali que ele estava pagando muito. Isso foi um erro meu, que quando eu comprei, eu não me atentei a isso. Ele estava pagando um rendimento um pouquinho maior, porque ele fez uma venda com lucro, ele estava pagando esse rendimento. E no final, quando ele estava quase terminando de fazer esse pagamento, eu soube que ele ia diminuir. Então eu deveria ter vendido nesse momento, porque as pessoas elas olham muito o rendimento, né? Então se um fundo está pagando um extra, o fundo vendeu um imóvel e aí ele vai pagar esse lucro extra. Enquanto o fundo está pagando esse lucro extra, as pessoas olha, está pagando mais, então isso puxa a cota para cima. Então foi isso que aconteceu, mas aí acho que foi um erro meu, que eu deveria ter analisado isso. Mas eu pensei, os imóveis são bons, mesmo que a cota caia, eu não vou querer vender, eu vou querer comprar mais cotas. Então foi esse meu racional de não vender. Só que o fundo não reagiu. Desde então o fundo só vem apanhando aí na bolsa, né? E o rendimento só cai. Bom, 7. Gestão se justifica que o Vino sofreu com os impactos da pandemia e do setor de lajes corporativas. Mas, pensando aqui agora, o Vino não tem e não teve vacância e nada relevante assim. Então, eu acho que não se justifica. O Vino sempre teve ali os contratos certinhos. Ele tem um aluguel mais baixo, né, que a média, mas esses reajustes eu acho que não estão vindo, né? A gestão também falou: os aluguéis do Vino ele é um pouco mais baixo do que a média, isso dá um potencial de subir esses aluguéis no futuro. Mas nesse curto espaço de tempo ainda não vi isso acontecer. Agora, também tem os prós
do Vino 11, que são bons imóveis. Eu acho que eles são bons imóveis, né? Ele tem uma estratégia definida, não tem vacância e uma possível venda pode gerar um ganho de capital bem interessante de qualquer um dos imóveis. Imagina se aquela alavancagem gigantesca do Vino vir sobre eles resolverem vender um imóvel da Globo, por exemplo. Né? Vai destravar muito, pode destravar um valor aí. E agora falando aí da operação, o que eu resolvi fazer aqui? Eu estava olhando o Vino, então tenho lá 880 cotas ao preço médio. Meu preço médio é R$ 11,61. Então estava num prejuízo grande aqui, ó, prejuízo bem grande. Só que comparando dois fundos, o Vino a R$ 9,23 e o SNFF a R$ 90. Se você dividir por 10, vai dar a mesma proporção. Então, o SNFF, se fosse cota base 10, ele estaria sendo negociado a R$ 9. Então, a gente tem um parâmetro agora de comparação. Isso que eu achei ruim depois do desdobramento, porque agora eu tenho um parâmetro de comparação, né, que eu comparei aqui, ó, o SNFF a R$ 9, se ele fosse desdobrado de 1 para 10, e o Vino a 9,23. O Vino, com esse desdobramento, ele estaria pagando 0,062, quer dizer, 6 centavos. Aí, talvez ele pague 0,0062 ou até 0,6 centavos e meio, mas eu não sei se eles vão arredondar. O SNFF ele paga 65 centavos, que seria equivalente a 6 centavos e meio. É quase igual ao Vino, só que ele ainda paga um pouquinho mais e o SNFF ainda tem aquele rendimento, normalmente aquele rendimento extra no final do semestre, o que não veio acontecendo com o Vino. Então, nessa comparação direta, eu vendi 880 cotas, nesses valores aqui, ó, 610 executou a R$ 9,23, 270 cotas a R$ 9,22. Aí deu esse total aqui. Então, fazendo a conta, deu esse prejuízo aqui, só que durante todo esse tempo, desde janeiro que eu fui comprando cotas, eu não comprei isso tudo de uma vez, eu fui comprando aos pouquinhos, eu recebi de rendimentos total, só de rendimentos, esse valor aqui, R$ 2.251,14. Então, quando a gente coloca esse rendimento sobre o valor que eu comprei, eu tive um lucro, assim, um retorno de 22% desde 2020. Só que, com esse prejuízo, então, na verdade, o retorno real, aí, o retorno final, foi de apenas 1,51. No caso, eu perdi para a inflação. Se você for ver a inflação desse período, a gente perdeu para a inflação. Mas isso aqui demonstra muito bem que, mesmo quando você erra, por exemplo, claro que depende do erro, né? Mas nesse caso, mesmo errando feio com o fundo imobiliário, porque eu acreditei na gestão, eu fui comprando cotas, mas a cota foi caindo, eu fui comprando, e eu não olhei essa parte que o fundo estava pagando um rendimento extra, teve esse problema da alavancagem, que o fundo não consegue emitir, e agora, quer dizer, o fundo está muito abaixo do patrimonial, e vai ser muito difícil esse fundo voltar para o patrimonial no curto espaço de tempo. Então, ele não vai conseguir emitir, ele vai ter que vender alguns imóveis. Então, foi esse aí o racional, e aí o retorno, mesmo assim, o retorno final, mesmo dando errado, eu não tive um prejuízo, apenas ali perdi a oportunidade de ter colocado em um outro fundo que teria me protegido da inflação, teria me pago basicamente o mesmo rendimento e ainda não teria me dado esse prejuízo aí. Mas vamos lá, eu vendi aqui, ó, esse foi o valor, né? E eu comprei por esse valor e ainda sobrou ali R$16 mais ou menos. Então eu comprei 57 cotas a R$90 e 33 eu tive que comprar a R$90,10. Então me deu esse valor aqui. Agora o interessante é que eu já recebi rendimento do Vino esse mês de agosto de 23. Então eu recebi do Vino em agosto de 23 R$ 54,56. Como eu comprei hoje, dia 14/8, dia 15 vai ser o anúncio de rendimento do SNFF. E como eu tenho quase certeza que ele vai pagar 65 centavos, porque ele tem essa recorrência, ele só muda o rendimento lá no final do semestre, eu sei que ele vai me pagar 65 centavos agora esse mês. Então, eu vendi aqui hoje e já comprei
essas novas cotas do SNFF e eu ainda vou receber, referente a essas 90, R$ 58. Então tem um rendimento dobrado. Outro motivo de ter feito a troca é que eu já tinha uma posição em SNFF, não era muito grande, e aí eu consegui aumentar, e aqui tem os motivos aí, os prós em relação à troca do Vino para o SNFF. Foi a redução do risco, que eu saí de um fundo que eu estava muito desconfortável com a gestão e principalmente com a alavancagem. Com a gestão nem tanto. A gestão não era ali das melhores, mas não era um fator assim. Principalmente foi a alavancagem. Era isso que estava me incomodando. Então eu vendi mais por esse motivo, porque estava me incomodando. E aí tem esses prós aqui, a redução do risco, aumento do rendimento, que ainda aumenta o meu rendimento, potencial de valorização, porque o patrimonial desse fundo está em R$ 93,28. Então eu paguei 90, o patrimonial está em 93. Se a queda dos juros continuarem, né, da Selic e os juros futuros aí continuarem, o fundo de fundo ele tende a valorizar bastante, fazendo ganho de capital, e aí eu tenho esse potencial ganho também futuramente no aumento dos rendimentos. Gestão, eu acho a gestão bem tranquila da Suno, acho eles bem... a gestão ela não é uma gestão que vai me trazer riscos, pelo menos é a minha visão. É uma gestão mais tranquila, ainda mais pela diversificação aqui, você aumenta a diversificação, então eu diminuo o risco, foi isso aqui, a redução do risco. E também com essa troca eu posso usar o prejuízo para bater em futuras vendas com lucro. Então eu fico com esse prejuízo aí guardado. O dia que eu fizer uma venda, eu não preciso pagar os 20% ali da DARF. Claro que tem um contra aí que eu vi. Foi um contra que eu consegui ver na minha análise aí, que é a possível venda de algum imóvel do Vino, que eu já falei ali, ó, aqui, ó, os prós, né? Se o Vino anuncia amanhã a venda de um imóvel com lucro bom, ele vai vai ter que distribuir esse lucro e aí a cota vai reagir e o rendimento também. Mas é isso. Foi esse meu racional. Trouxe esse vídeo aqui só para vocês verem aí antes de vocês comprarem, principalmente antes de vocês comprarem o fundo, façam uma análise, leiam os relatórios, pelo menos 3 relatórios, e deem aquela estudada boa no fundo antes de vocês comprarem. E também para vender, não vendam assim muito no impulso, porque às vezes você vende e logo depois o fundo anuncia alguma coisa boa aí você fica, poxa, vendi o fundo. Então eu já sei o que pode acontecer. Então se acontecer a venda de um imóvel do Vino, pegar todo esse lucro, a cota reagir, eu já tenho essa perspectiva, eu já assumi esse risco. Se isso acontecer, tudo bem, mesmo assim, nesse momento que ainda não tem nenhum anúncio, eu prefiro fazer a troca e ficar tranquilo com o meu portfólio, que era o único fundo ali que estava me incomodando da minha carteira. Bom, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí de vocês, se inscreva no canal e até mais. Tchau!